Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Top Contos. A história de hoje é... Homens de verdade choram. Depois de colocar o filho para dormir, o homem entrou na sala e avistou sua esposa deitada no sofá, adormecida diante da televisão ligada. Como de costume, ele deveria se sentar ao lado dela, mas naquela noite algo dentro dele mudou. Ele sentiu uma vontade avassaladora de quebrar a rotina, de fazer algo diferente. E assim, ele decidiu ir ao banheiro e trancar a porta. Lá, sozinho consigo mesmo, ele refletiu sobre sua vida e seus sentimentos. Sentiu a emoção borbulhando em seu peito e, por um momento, pensou em todas as coisas que poderia fazer para ser feliz. Foi um momento de coragem, de escolher o próprio caminho, de dar um passo em direção à liberdade. Ele sabia que seria difícil, mas também sabia que valeria a pena. Quando finalmente saiu do banheiro, olhou para a esposa ainda adormecida no sofá e sentiu um misto de tristeza e alívio. A tristeza de ter que deixar para trás o que já não o fazia feliz e o alívio de saber que estava finalmente seguindo seu coração. A partir daquele momento, nada mais seria igual. Marcos olhou para o espelho e viu um homem envelhecido, com olhos cansados e quase sem brilho. A sensação de infelicidade o invadiu, como se fosse a única emoção que ele fosse capaz de sentir. Por um instante, pensou que sua vida não tinha sentido, exceto por uma única coisa, o seu filho. Sim, o filho era a única razão para sorrir, a última luz em um mundo que parecia estar escurecendo aos poucos. Marcos não tinha nenhum outro motivo de orgulho na vida, exceto o de ser pai. Mas, pelo menos isso era algo que o fazia sentir-se vivo e importante. Enquanto observava seu reflexo no espelho, ele se perguntou como havia chegado até ali, como havia deixado sua vida se tornar tão vazia e sem sentido. Pensou em todas as oportunidades que havia deixado passar, em todos os sonhos que havia abandonado pelo caminho. Mas, ao olhar novamente para o seu rosto, viu algo diferente. Viu um pai amoroso, um homem que lutava todos os dias pelo bem-estar do seu filho. E foi isso que lhe deu forças para seguir em frente, para continuar lutando e buscando por um pouco mais de felicidade na vida. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Marcos, enquanto ele se olhava no espelho. Sentia um arrependimento profundo pelas decisões que havia tomado ao longo das décadas, como se tivesse desperdiçado todo o seu potencial. A realidade parecia cruel e ele não sabia mais o que fazer. Foi nesse momento que ele se perguntou em voz alta, encarando seu próprio reflexo, o que você fez com todo aquele potencial? Mas antes que pudesse encontrar uma resposta, um estrondo na porta o fez despertar da sua introspecção. Era a esposa, reclamando por sua ausência. "O que você tá fazendo aí dentro?", perguntou ela impaciente. Marcos sentiu uma pontada de raiva e frustração, por ter sido interrompido em um momento de reflexão tão profunda. Mas, mesmo assim, respirou fundo e abriu a porta. A partir daquele momento, ele decidiu que não deixaria mais que as interrupções da vida o atrapalhassem. Ele continuaria lutando por uma vida melhor, mesmo que fosse duro encarar a realidade. Ainda havia tempo para mudar, ainda havia tempo para buscar a felicidade. Marcos saiu do banheiro e tentou justificar-se com a esposa. "Vi que você já estava dormindo, por isso não me sentei ao seu lado hoje", disse ele, tentando explicar sua ausência. Ela parecia desconfiada e respondeu, "É claro. Estou cansada porque trabalhei muito. E hoje você demorou mais para fazê-lo dormir. Por quê?" Marcos sentiu-se culpado por não ter sido mais presente na vida da esposa, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava lidar com seus próprios sentimentos antes de tentar resolver qualquer problema entre eles. Ele sabia que a falta de comunicação e de tempo juntos havia sido um fator que contribuiu para a distância que havia se instalado entre eles. Com um olhar triste, ele respondeu, "Desculpe, eu estava precisando de um tempo para mim mesmo." A esposa o encarou por alguns instantes antes de responder, "Eu entendo, mas precisamos conversar mais sobre isso. Sinto que estamos nos afastando cada vez mais."
Marcos concordou com a cabeça, sabendo que ela tinha razão. Eles precisavam se reconectar, precisavam encontrar uma forma de voltar a ser o casal unido que um dia foram. Ele se comprometeu a tentar ser mais presente em suas vidas e a ouvir mais o que a esposa tinha a dizer. Ela não tinha nenhum interesse pelos monstros em que o filho acreditava e não queria que isso fosse incentivado nele. Marcos sabia disso e teve que inventar outra desculpa para não irritar a esposa. Ele estava um pouco agitado hoje, só isso, disse ele, evitando mencionar o fascínio do filho pelas criaturas imaginárias. Mas a esposa era muito prática e determinada em seus princípios. Ela não queria que o filho tivesse qualquer ímpeto artístico, como o pai. Marcos se lembrava de como costumava desenhar monstros e criaturas fantásticas quando era criança, e como isso lhe trazia uma alegria imensa. Mas sabia que, para a esposa, isso era apenas uma distração desnecessária. Ele se sentiu triste por não poder compartilhar esse lado da sua vida com o filho, mas sabia que não podia desafiar a esposa nesse ponto. Em vez disso, ele se comprometeu a encontrar outras formas de estimular a criatividade do filho, sem desrespeitar as opiniões da esposa. Marcos percebeu que, apesar das diferenças entre eles, ainda havia muito amor na sua relação. E ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para manter essa conexão viva. Bem, eu vou dormir, porque amanhã saio cedo, disse a esposa, com um tom de ressentimento na voz. Marcos sabia que ela se incomodava com o fato de que ele não contribuía financeiramente para o lar. Ele sentiu-se desanimado, mas não deixou transparecer em sua resposta. Eu também vou indo, disse ele, embora não estivesse com sono. Ele esperava que ela dissesse, tudo bem, pode ficar aí e assistir alguma coisa na TV, mas ela não o encorajou a ficar. Em vez disso, perguntou, vi aquele emprego que você foi ver semana passada, não deu em nada? Marcos suspirou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que precisava encontrar um emprego para ajudar nas despesas da casa, mas estava tendo dificuldades para encontrar algo que combinasse com sua experiência e suas habilidades. Não deu certo, respondeu ele, sentindo-se frustrado. Mas eu ainda estou procurando. Não vou desistir, acrescentou, determinado a encontrar uma solução. A esposa não respondeu, apenas se virou na cama e fechou os olhos. Marcos suspirou novamente e se dirigiu para o quarto do filho. Ele olhou para o pequeno rosto adormecido e sentiu-se grato por ter aquela luz em sua vida. Ele prometeu a si mesmo que iria fazer o que fosse necessário para garantir que o filho tivesse um futuro brilhante e próspero. Marcos já estava em casa há vários meses, se dedicando às atividades domésticas, cuidando da educação do filho e, nas horas vagas, escrevendo sobre monstros. Ele se sentia bem com essa rotina e achava que estava fazendo um bom trabalho, mas as cobranças constantes da esposa o lembravam de que aquela situação não poderia continuar por muito mais tempo. Ele sabia que precisava encontrar um emprego que não lhe desse nenhuma alegria, mas que pagasse um salário suficiente para ajudar nas despesas da casa. Apesar de sentir-se desanimado com a ideia de abandonar suas atividades e hobbies, Marcos entendia a necessidade de contribuir financeiramente para o lar. Ele sabia que não podia depender apenas da esposa para sustentar a família, e que precisava assumir sua parte da responsabilidade. Porém, a ideia de trabalhar em um emprego que não lhe traria satisfação o deixava triste e desmotivado. Ele se perguntava se teria que abrir mão de suas paixões e interesses para conseguir um trabalho remunerado. Mas, apesar dessas dúvidas e medos, Marcos estava determinado a encontrar um emprego que pudesse conciliar com suas paixões e habilidades, ou pelo menos um trabalho que fosse suportável o suficiente para ajudar nas despesas da casa. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas estava pronto para enfrentar os desafios que surgissem em seu caminho. Eu vou arranjar alguma coisa logo, prometo, disse Marcos para a esposa, enquanto ela se afastava sem prestar atenção. Ele se sentou no sofá e se lembrou da conversa que teve com o filho, na qual ele confessava estar sofrendo nas mãos dos colegas. Na sua época, não existia a palavra bullying, o que era muito pior. Marcos ficou relembrando das humilhações, dos xingamentos e das feridas que o bombardeavam na infância.
Vai contar pra sua mãezinha, seu Palerma, gritava aquele menino bronco, depois de estapeá-lo no rosto e rasgar seu gibi. Palerma! Palerma! Marcos nunca esqueceu as provocações, as ameaças e os risos. Eram crianças, mas naquele tempo, para ele, eram demônios. Ele não é de nada mesmo, zombavam os outros meninos, enquanto Marcos engolia o choro. Foi assim há 30 anos, e continuava sendo. A vida sempre o sufocava, fosse através de uma gangue de garotos malvados, de um chefe injusto ou de uma esposa autoritária. Marcos nunca teve muita sorte, mas sempre procurou seguir em frente. Apesar de tudo, Marcos sabia que tinha que se manter forte, mesmo que isso significasse esconder seus sentimentos. Ele sempre teve dificuldades em expressar suas emoções, mas isso não queria dizer que não as tivesse. Por dentro, ele sofria com as zombarias e os desafios que a vida lhe impunha, mas nunca deixou que isso o derrotasse. Uma lágrima escorreu, mas Marcos a enxugou rapidamente. Ele sabia que era preciso seguir em frente, mesmo que isso significasse ignorar as feridas que o mundo deixava em seu coração. Afinal, ele tinha muitos motivos para ser grato. Havia pessoas em sua vida que o amavam e o apoiavam, e isso era o que importava. E foi pensando nisso que Marcos se lembrou de um momento feliz de sua infância. Ele se viu correndo pelo campo, brincando com seus amigos e se divertindo sem preocupações. Naquele instante, todas as dores e tristezas se dissiparam, dando lugar a um sentimento de alegria e gratidão. Quando chegou em casa, sua esposa o viu com os olhos vermelhos, mas não disse nada. Ela sabia que Marcos tinha seus momentos de fragilidade, mas admirava a sua força e determinação em seguir em frente, mesmo nas horas mais difíceis. Marcos sorriu para ela e agradeceu por estar ao seu lado. Ele sabia que não era perfeito, mas também não era um fracassado. Ele era apenas um ser humano, lutando para encontrar a sua felicidade em meio às adversidades da vida. E isso era mais do que suficiente. Assim termina mais uma história do canal Top Contos. Para mais histórias deste tipo, convido ao querido ouvinte a se inscrever no canal Top Contos, compartilhe o vídeo e deixe seu like, que é tudo de graça.